Paz do Senhor Jesus Cristo. Quero trazer aqui uma palavra da parte de Deus ao teu coração, que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, também conhecido como Atos do Espírito Santo, no capítulo 4 e no versículo de número 12. Diz a palavra de Deus: porque em nenhum outro há salvação, pelo que também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Sabemos que o livro de Atos dos Apóstolos conta a história da igreja, a história dos cristãos, né? E esse texto de Atos capítulo 4, versículo 12, deixa claro que a salvação, ela pode ser obtida, né, exclusivamente por Jesus Cristo. Esse texto deixa claro que a salvação, ela pode ser obtida exclusivamente através do Senhor e Salvador Jesus Cristo, conforme João capítulo 14, versículo de número 6, Jesus declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, meu amigo, minha amiga, você que está me vendo agora, Jesus Cristo, Ele é o único que pode perdoar os teus pecados e te salvar. Você que nos vê agora, você que nos ouve, Jesus é o único. Ele é o único que pode perdoar os teus pecados e livrar a tua alma da condenação eterna. Nós sabemos que existe aí duas mortes espirituais. A primeira morte espiritual é a separação do homem de Deus. É o que aconteceu através de Adão e Eva, quando eles desobedeceram a Deus, quando eles pecaram contra Deus, desobedecendo a palavra de Deus. No momento que Adão e Eva desobedecem, eles morrem espiritualmente falando. A segunda morte espiritual, e diga-se de passagem que essa morte espiritual está lá em Gênesis, não é? Capítulo 1, a história, capítulo 1, capítulo 2, a morte espiritual. Deus disse: no dia que você comer, você vai morrer, Adão. E nós sabemos que no dia que Adão comeu, Adão não morreu. Então, se Adão não morreu fisicamente, logo essa morte foi espiritualmente. A segunda morte, que é a segunda morte espiritual, está em Apocalipse, capítulo 22, versículo 15, né? E aquele que não foi encontrado com o seu nome escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então existe a primeira morte espiritual e existe a segunda morte espiritual. Porém, Jesus se manifestou assumindo a forma humana. Ele estava com o Pai, ele estava com Deus, mas ele se manifestou, ele veio ao mundo, ele assumiu a forma humana para levar sobre ele os meus pecados e os teus pecados na cruz do Calvário e garantir para nós a salvação através do seu perdão e através da sua morte ali na cruz do Calvário. Se você se arrepender dos seus pecados e entregar sua vida a Jesus Cristo, você vai receber o perdão e a salvação. Para nós concluir, a terceira morte, né? São três mortes na Bíblia. A terceira morte é a morte física, é a morte do corpo, não é? Então, é por isso que nós precisamos garantir a nossa salvação, conforme Atos capítulo 4, verso 12, que está exclusivamente em Jesus Cristo. Nenhum outro pode salvar, nenhuma outra pode salvar. Pastor não pode salvar, padre não pode salvar, papa não pode salvar. O único que pode salvar você e livrar você da condenação eterna, né, separação definitiva de Deus, do sofrimento eterno, este se chama Jesus de Nazaré. Ele é o Salvador do mundo, é o único que pode perdoar os teus pecados e livrar a tua alma do sofrimento eterno, né, do castigo eterno. Então, você que está desviado, volte agora mesmo para Jesus. Você que nunca foi evangélico, cristão, entregue a sua vida a Jesus, confesse Jesus como teu único suficiente Salvador, conforme a Bíblia diz em Lucas capítulo 12,
versículos de número 8 e 9. Jesus falou assim: aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai e dos anjos. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai e dos anjos. Então fica a pergunta: você quer ser recebido por Jesus naquele grande dia, ou você quer ser rejeitado por Jesus? Então a decisão, ela está exclusivamente nas tuas mãos. Decida Cristo, decida entregar sua vida a Cristo e segui-lo até o último dia da tua vida. Que Deus abençoe tua vida, tua casa, tua família, em nome de Jesus.